Olá, pessoal, bem-vindos ao Ethermax Brand Gamification Talks, organizado pelo Digitalks em parceria com a Ethermax. Nessa série de vídeos, você aprenderá como os games podem ser uma peça-chave para criar conexões poderosas, seja através de in-game advertising, patrocínio em esportes, experiências personalizadas em gamificação ou em outras propostas. Aqui você conhecerá figuras de destaque na indústria de jogos no Brasil e no mundo, além das tendências que estão moldando o setor. Teremos estudos de caso, KPIs da indústria, diferentes tipos de campanhas, formatos e audiências com as quais as marcas podem trabalhar no vasto mundo dos games. No episódio de hoje, teremos Christian Cunha, da Ethermax, que vai conversar com Felipe Della Corte, da FBIS. Christian, é com você. Obrigado, Rina. Olá, pessoal, tudo bom? É um prazer estar com vocês aí, galera da Digitalks, com mais esse Brand Gamification Talks. E aqui uma novidade para vocês, estou trazendo aqui o Felipe Della Corte, que é o Head of Game da FBIS. E Felipe, prazer estar aqui conosco. Fala um pouquinho quem que é o Felipe, por favor. O prazer é meu, Cristian. Obrigado aí pelo convite da Ethermax, da Digitalks. Bom, eu sou gerente de estratégia na FBIS, com um foco no mercado de jogos, né? A gente ainda não decidiu qual é o nome do meu cargo oficialmente. Já dei a ideia boa. É meio isso mesmo, é um Head of Games ou um gerente de Brand Gamification, né? Como a gente mesmo conversou outro dia, que os nossos interesses e nossas atuações são muito parecidas, né? E eu tenho um background bem longo aí no mercado de jogos, já passei por ele como um todo, desde a parte de comunicação até a parte de desenvolvimento, e voltei para a publicidade justamente porque eu acho que a gente está num momento maravilhoso para esse mercado se expandir, se tornar mainstream, né, cair aí nos gostos da cultura pop. Maravilha. Cara, isso é extremamente importante. Fico muito contente, é uma tendência que a gente tem visto, e eu tenho falado já há algum tempo, né, de que é extremamente importante que as agências, a indústria como um todo, elas tenham uma pessoa responsável por esse universo de games. Por quê? Porque é muito mais do que a questão do jogo em si, do entendimento, né? Mas é aquilo que a gente fala sobre o conceito de brand gamification, que nada mais é do que conectar marcas com consumidores através do ambiente de gamificação. E para isso tem vários caminhos, né? Então eu fico extremamente contente com a tua posição. Em função disso, tem muito para crescer, tem muito que aprender o mercado em relação a essas possibilidades, né? E eu acho que a ideia do nosso bate-papo aqui é realmente ajudar as pessoas a explorarem isso. Então, tanto serve para os C-levels das empresas entender um pouquinho mais as possibilidades sobre gamificação, mas também para essa galera que está entrando no mercado de trabalho e entender que o universo de games é muito mais do que eu quero trabalhar com games, então eu preciso aprender a ser um desenvolvedor de jogos. Não necessariamente, ou seja, tem várias posições extremamente importantes e uma delas é exatamente essa posição que o Felipe está tendo dentro de uma grande empresa como a FBIS. Então, fico contente. A ideia é a gente explorar um pouquinho mais sobre essas conversas, então, as campanhas, né, que podem ser feitas através desse universo. E aí até já te pergunto, né, Felipe, da tua visão, qual que é a grande barreira do universo de games em termos com esse viés de publicidade, ou seja, de conectar as pessoas, né? Uma delas eu já vou te antecipar aqui, que é o que a gente enxerga, que são os mitos, né? Que a indústria de games ainda tem, como game é só para criança, por exemplo, né? Quais são as outras barreiras que tu acredita que existam dentro desse universo? O mercado de jogos, eu acho que a gente tem alguns níveis, né? Primeiro, a gente tem a barreira enquanto jogador. Ao contrário de outros mercados de entretenimento, o game ele é um hobby que demanda de você, né? Ele não é um entretenimento passivo, ele é um entretenimento interativo. Ele demanda que você haja em cima do hobby. Então, eu acho que um dos mitos que a gente tem que quebrar é que ele tem a mesma barreira de você querer começar a pintar ou tocar um instrumento. Sabe? Eu adoro música, quero aprender a tocar música. Pô, existem várias barreiras, né? A maioria delas requer investimento em instrumentos, investimento em treinamento, investimento de tempo,
Então, assim, pô, eu quero começar a jogar games. O investimento é muito mais baixo do que você começar a tocar um instrumento. Sabe? Mas, ao mesmo tempo, a pessoa enxerga como se fosse um nicho que ela precisa ter certas habilidades e dedicações que, na verdade, não existem, né? Não é uma questão de você estar aberto às experiências. E essa é uma das coisas que a gente precisa ensinar às pessoas, que o game não é um produto desafiador, muito pelo contrário, né? Os designers, eles querem atrair o máximo de gente possível para os jogos. Eles, às vezes, desenham jogos que são propositalmente, não diria nem fáceis, mas amigáveis a novos jogadores, para que eles se sintam acolhidos, né? Para que eles tenham uma maneira mais carinhosa deles entrarem nesse hobby. E esse é um dos grandes mitos que a gente tem que batalhar dentro e fora das agências, né? Não, até tive uma experiência recente na própria FBIS, que a gente fez um papo lá dentro, um papo interno sobre o mercado de jogos e tal, e eu comecei perguntando para as pessoas quem lá se considerava gamer, e pouquíssimas pessoas se manifestaram. Conforme as coisas foram evoluindo, né, a gente foi falando de jogos mobile, falando de advert gaming, foi falando de outras coisas, um monte de gente começou a se manifestar no chat. Não, esse aí eu tenho, esse aí eu jogo, poxa, adoro esse daí. Ah, eu tenho esse no meu celular, ou eu tenho esse no meu tablet, pô, já vi, já joguei, achei maneiro. Então, é muito louco ainda que a gente tem essa barreira que a pessoa ela tem medo de se falar gamer, né? E não existe isso, sei lá, com literatura, não existe isso com cinema. O cara fala, não, pô, mas você é cinéfilo? O cara fala, não, eu só assisto um filminho de vez em quando. Não, mas se você gosta de filme, você gosta de filme, né? A gente não precisa dessa etiquetinha de gamer para validar que a pessoa entre neste mercado. E isso a gente tem notado que serve tanto para quem quer jogar jogos, quem quer ser um consumidor de games, quanto para quem quer entrar no mercado de jogos, né? As marcas, muitas vezes, elas têm um pouco de medo. Porque elas falam, pô, a minha marca não é endêmica a esse mercado, a minha marca não tem relação com esse produto, né? Então não dá para eu entrar aí, porque eu não tenho minha etiquetinha de gamer. Mas a gente fala, poxa, mas você não é você não tem a etiquetinha de cinema e você faz um tie-in dentro de um filme. Você não tem a etiquetinha de televisão, mas você faz um merchan, sabe, num programa de TV. Então não tem muita diferença nisso. Então a gente ainda está começando a explicar para as marcas que os jogos são uma mídia como qualquer outra, né? E essa mídia tem seu público, tem as suas particularidades, e a partir do momento que você vai explorando as particularidades dessa mídia, você vai vendo que tem um universo enorme de oportunidades de você posicionar sua marca, né? Assim como as pessoas 20, 30 anos atrás jamais pensariam que daria para você fazer coisas que hoje se faz normalmente nas redes sociais. Sabe, você falar para uma marca no ano 2000 que ela tinha que ter um perfil no Orkut, sabe, assim, não... Você fala, pô, nem existe isso. Como assim? Eu vou ter um Instagram da minha marca, é uma rede social privada de uma outra marca e eu vou posicionar minha marca dentro dela para falar diretamente com o consumidor? Se você falasse isso para uma marca em 2005, 2000, chega até em 2010, sabe? Era 2009, mais ou menos, quando a gente estava começando a falar de Twitter, né? A galera era meio receosa, tipo, não, peraí, eu vou ter um Twitter oficial da minha marca, ele vai falar, né, mas como é que eu dou essa voz? Como é que isso funciona? Hoje em dia, é normal, é comum, né? Inclusive, se você não tiver redes sociais no seu plano de mídia ou no seu plano de marketing, é até estranho. Você fala, como, mas não vai fazer rede social? Não vai falar com o pessoal do Instagram, com o TikTok, não vai fazer videozinho? Então, assim, as coisas vão caminhando, né? Mas a gente precisa de um tempo aí para quebrar essa barreira que ela, às vezes, é uma barreira de preconceito mesmo, né? Como você mesmo citou, jogo é coisa de criança, jogo é coisa caro, né? Jogo é muito caro, as pessoas não têm como comprar, não têm acesso. Ou, jogo é muito complicado, tem um linguajar muito estranho, um léxico meio técnico ali, não dá pra gente penetrar esse mercado. Então, assim, mas também tem ali o meme na internet, entendeu? São paralelos muito claros, mas que a maioria das pessoas só percebe eles quando ela é confrontada com esses paralelos. Assim, qual a diferença do meme do Twitter para um jargão de videogame, sabe? É uma questão de público nichado, você saber com quem você está conversando. Então, hoje, a barreira que a gente mais enxerga, principalmente dentro da FBIS, é essa evangelização da gamification dentro das marcas, né? Tirar esse medo delas de participar de um projeto de gaming que elas acham que a marca delas não tem a ver, quando na verdade tem fits enormes, né? Então, tirar um pouco esse medo, né, do dinheiro,
principalmente, porque o pessoal fala, pô, eu sei para onde vai o meu dinheiro, eu sei como ele se transforma, né, o meu investimento num comercial de TV. Então eu gostaria de que você me explicasse como o meu dinheiro investido em gamification se transforma em algo rentável, né, num KPI que eu consiga mensurar. E é mais engraçado que fala, pô, você tá tranquilo com coisas como pontos de audiência que não te dão, que te dão dados efêmeros, né, da onde seu produto apareceu, enquanto em games você tem dados extremamente precisos de demográficos, público-alvo, né, quantas pessoas interagiram, click-through rate, tipo, ele é mais palpável do que outras mídias tradicionais e você tem mais medo de lidar com essa mídia do que com as outras, sabe? Sim, sem A gente dúvida. tem É conhecimento. Por isso que tá perfeito o que tu falou em termos de evangelização do mercado, né? As pessoas conhecerem. Eu tenho falado com algumas universidades, está demorando muito eles terem, por exemplo, dentro da matéria, ou seja, uma universidade que tenha publicidade, por exemplo, ter lá uma cadeira de gamificação, de game advertising, saber o que é, quando que eu vou fazer uma campanha, que é marketing digital puro, o que tu comentou, usar um pilar de in-game advertising, colocar lá, fazer um trabalho de capilaridade, ou seja, de alcance, para ganhar awareness através desse pilar de in-game advertising, através de formatos IABs, por exemplo. Esse é o caminho. Então, se eu já estou em cinema, já estou na TV aberta ou fechada, etc., o game está aí. Até mesmo porque tem grandes dados aí, através de pesquisas, por exemplo, nos dizem que no Brasil tem 90 milhões de pessoas que são consideradas gamers, tanto casual ou hardcore. Que também é um ponto importante que tu falou desde o início, né? A pessoa que joga só um Candy Crush, ela é um gamer. Um gamer casual, mas ela é um gamer. E tá aí a grande massa, na realidade, que representa mais de 50% desse público, né? E aí são quebras de mito, que são todas as idades jogando, né? Sempre dou um exemplo aqui da minha tia-avó lá, que joga buraco o dia inteiro no celular, ela é uma gamer, ela é impactada por publicidade. E tá aí uma grande oportunidade, até mesmo porque tem um foco, tem atenção, e tem algo que é de brand safety também, que é extremamente importante para as marcas. Mas tá aí a grande barreira, sem dúvida nenhuma, que é a evangelização. Então, serve muitas pessoas entenderem um pouco melhor para que serve cada coisa, porque tipo, depende de uma campanha que está muito relacionada ao objetivo core da marca. Se a marca quer uma criação de conteúdo, legal, pode ser que esporte seja um caminho. Mas a marca quer levar as pessoas para uma compra numa loja física. Talvez não seja esse o caminho, seja um outro, propriamente em game advertising, gerando cupom de desconto, etc, etc. Então são vários caminhos e está tudo atrelado a essa questão de evangelização, né? E até dando um passo atrás, umas coisas que tu falou, que é extremamente importante também, são as grandes oportunidades dentro desse mercado, né? Então, oportunidades para todos os lados em termos também profissionais, né? Profissionais, sim. Técnicos e conhecimento e etc, etc. Até mesmo porque quando a gente fala dessa questão de caminhos através dos games, ele tem caminhos que levam também a uma experiência, né? Ou seja, como tu falou, tem um alcance de diversos milhões de pessoas jogando, tem as questões de experiências que ajudam a agregar valor a algum tipo de campanha. Vou dar um exemplo aqui puro. Out of Home. Out of Home, as marcas começaram a colocar lá um QR Code para levar o consumidor direto para uma página de compra. Às vezes é muito agressivo isso. Por exemplo, imagina que a pessoa está parada ali na parada de ônibus, esperando o ônibus, e já quer que a pessoa tome uma decisão para fazer uma compra. Mas se faz um call to action para levar algum jogo, que seja um jogo que é para jogar com ele próprio, melhorar seus desafios, ou competir contra as pessoas, ter um ranking no final e etc, etc, tu cria uma outra camada. Então tu está levando uma gamificação para ter um impacto maior e por mais tempo, juntamente com os consumidores. Então esse pode ser um dos caminhos. Mas tudo isso está conectado com o que tu comentou, que Sim. A questão de conhecimento, de da parte de evangelização, que cabe a todas as nossas empresas a buscar esse conhecimento, né? O que talvez está muito atrasado aqui no Brasil e uma boa parte no mundo também. É entender bem isso. E entender bem também qual é o objetivo core da marca relacionado à plataforma. Um exemplo rápido aqui. Se o meu consumidor é um cara de 35 a 45 anos, talvez um jogo como Free Fire, Fortnite, etc, etc, talvez não sejam os jogos para esse tipo de público. Claro que tem pessoas da cidade que jogam esse público, mas não é a grande massa. Talvez não seja esse caminho, sejam outros.
eu quero um jogo que me gere um CTR, ou seja, que eu vou levar as pessoas, vão clicar num Saiba Mais, no clique aqui, ou compra, etc, para uma página de compra. Talvez os jogos de ação não sejam os mais favoráveis para isso. Talvez tenham outros que tenham, e etc. Então, isso tudo é uma questão de ter um conhecimento por detrás, mas sempre de fora para dentro. E a questão, como tu comentou também, de segmentos, né? Obviamente que tem marcas endêmicas que já estão automaticamente conectadas, mas não serve somente para essas marcas, como um todo, porque, por exemplo, no Brasil, 90 milhões de pessoas jogando. São 90 milhões de pessoas com interesses diferentes, com desejos diferentes, com o seu dia a dia diferente, diversas idades, gêneros, etc. Então, não dá para extrair nenhum tipo de público, né? E aí, levando para um próximo passo, como que na tua visão, como que as agências estão se preparando em termos dessa questão de evangelização, de se capacitar, ter as capabilities para poder dar os melhores caminhos para os anunciantes, né? Que é uma das coisas que a gente vê, obviamente, quando algo é relativamente novo no mercado. Em game advertising não é novo. O que é novo é a exposição do tamanho que está a games e a proporção do que se pode fazer, com novos elementos também de experiência, como o próprio metaverso, realidade aumentada, etc, que podem ser gamificados e dar opções também dessa experiência. Né? Como vocês estão se preparando, Felipe, em relação a isso? A gente tem visto nos últimos anos surgirem, inclusive, agências especialistas nisso, né? A gente tem, para citar algumas, a própria Dermax, que não é nem de perto nova, mas tem aquela coisa, a Druid, por exemplo, que ganhou bastante expoência no ano passado, né? Está concorrendo a alguns prêmios a Cannes até. E o que acontece é que elas viram esse vácuo no mercado, né? De que as clientes que eles já atendiam em mídia tradicional, num processo, né, de propaganda mesmo, dentro de agência, perguntavam sobre games, né? A gente tem aí né, batendo numa tecla que a gente bate há muito tempo já, que é literalmente o maior mercado de entretenimento do mundo, né? Muito maior que música, muito maior que cinema. Se juntar os dois, não chega em videogame. Então, tem muitas empresas que estão já de dentro para fora mesmo. O marketing da empresa, né, o marketing do cliente chega na agência e fala, a gente gostaria de fazer algo com games. E aí tem esse ruído enorme, né? O que é algo com games? Então, a gente chega, né, em lugares como o que você falou, 90 milhões de pessoas são completamente diferentes. Aí outro grande mito que a gente tem que quebrar, que não existe o gamer, né? Não existe a pessoa gamer, a persona gamer única. Seria como dizer, tem um único tipo de pessoa que ouve música, né? Então, isso é um mito que a gente está quebrando já tem um tempo, de que não, existem vários tipos de games, tem várias técnicas, né? Que vários estudos aí que tentam dividir os tipos de games, catalogar eles de alguma forma, alguns bem antigos, né? Tem o diagrama de Bartos, que eu uso muito, que nasceu no começo dos anos 90, que divide ali os quadrantes entre os 4 tipos de jogadores e como eles gostam de agir dentro dos jogos. Tal. A própria Newzoo tem uma pesquisa bem legal sobre games que sai todo ano e eles têm os 9 tipos de gamers que eles mapeiam lá e tal, e mapeiam qual deles é mais presente em cada cenário, em cada país. Então, assim, a gente já está tendo uma multiplicação bem grande de conhecimento em relação a como esse público funciona, né? E eu acho que o que está acontecendo nas agências é que elas estão conseguindo agora capacitar esse conhecimento. Então, vaga como a minha, assim, de head de gamification, ou head de games, ou gerente de estratégia para games, né, que estão lidando com a comunicação, eu acho que é muito parecido com o movimento que se fez no começo dos anos 2000 para redes sociais. Né? Eu gosto muito de fazer esse paralelo. Você tinha ali, as agências, elas precisavam criar times especialistas, né, de redes sociais. Então, assim, a gente tem o nosso núcleo de social media, né? A gente tem vários cargos especialistas, altamente especializados em social media, porque são as pessoas que estavam lá desde o começo, respiravam isso, tinham uma capacitação acadêmica, profissional e muitas vezes, inclusive, uma vivência pessoal com esse tipo de mídia. Então, elas acabavam se especializando bastante nesse tipo de mídia e hoje se tornou tão mainstream que você não precisa mais de um núcleo super especializado de social media.
você tem ali o social media específico de cada empresa, cada agência se organiza de uma maneira, mas é muito difícil você ver hoje uma agência que tem um núcleo específico especializado somente em social media. Isso se diluiu, né, nos outros setores de mídia, de criação, de design e tal. Eu vejo games com um movimento muito parecido. Hoje a gente precisa de núcleos muito especializados, né? Porque a gente tem uma demanda muito grande vindo de todas as marcas, de todas as frentes. Então, agências como a FBIS, que são naturalmente inovadoras, né? A FBIS sempre teve muita frente nessas coisas de explorar novos mercados, né? Explorou aí o mercado de mobile no começo dos anos 2000 com SMS, quando ninguém sabia o que fazer com isso, né? E de dentro disso nasceu a Move, que é uma das agências do grupo. E então, eu acho que ela consegue manter esse DNA inovador, né? Essa coisa do atrevimento que faz parte do posicionamento da FBIS, de explorar as coisas novas. Então, agências que estão se atrevendo a puxar essa expertise para dentro delas, para fazer esse link entre os clientes, o mercado e os fornecedores dentro desse ecossistema de games, estão, ao meu ver, no caminho certo. Porque elas já têm um background enorme de estratégia de conteúdo, estratégia de comunicação, de marketing, de mídia, né? Tem ali profissionais muito bons que só precisam ser assessorados em relação a essa nova mídia. Então, hoje eu vejo esse movimento como um movimento de dentro para fora, de fora para dentro, né? A gente tem ali, na própria Business, a gente tem uma série de evangelizações internas. Eu estou começando ali um projeto de imersão em games e tal, para o pessoal começar a entender que não é um bicho de 7 cabeças, não é ultra complexo, você não tem que ter 10 mil horas de jogo no seu Xbox para você ser um profissional de comunicação para jogos. Né? Assim como você não tem... Ninguém vai contratar um profissional de mídia numa agência e pergunta quantos filmes ele viu, né? Então, assim, não tem essa ligação direta com a coisa. O que você pergunta é, você estuda cinema, você conhece os filmes, conhece os diretores, conhece as praças. Porque na hora de eu te perguntar para qual praça, em qual filme vai este meu anúncio, eu espero que a sua expertise, né, me diga qual é a melhor prática para colocar esse meu anúncio no cinema. Sem dúvida. Então, games é a mesma coisa. Tá uma ótima analogia aí. E de acordo com isso, então dá para a gente afirmar que game não é um nicho de mercado, né? Ele tem uma população, uma audiência muito grande e, obviamente, tem que, por isso que ele fala, sabendo bem o objetivo core da marca, do anunciante, é ver qual é a melhor estratégia para a marca. Sim. Se é em game advertising, se é uma questão de um projeto de experiência lúdica, ou seja uma experiência que seja no ponto de venda, exemplo, uma realidade aumentada no ponto de venda, se é uma jogabilidade que vai vir puxada de um out of home, ou inclusive de uma publicidade feita na TV aberta ou fechada, e etc, etc. Então dá para a gente firmar isso, né? Porque eu costumo dizer também que todo mundo gosta de jogar, né? Algo. Então, com esse conceito de todo mundo gosta de jogar algo, dá para se explorar uma maneira melhor, porque de acordo com o jogo, a gente consegue ter mais interação. Tendo mais interação, automaticamente tem um nível de engajamento melhor, né? Então, dá para se afirmar isso, né, Felipe? Sim. Eu concordo com você que a palavra nicho já ficou para trás faz muito tempo, né? Hoje a gente tem muito acesso. Hoje para mim, gaming, ele se divide em 3 pilares, né? Ele tem o pilar cultural, que é as pessoas que gostam de tudo que revolve videogame, né? Tanto do ato de jogar videogames ou games em geral, quanto o ato de consumir conteúdo sobre jogos. Né? Aí entram aí os esportes eletrônicos, entram aí canais que falam sobre jogos, entra aí até a própria vontade de aprender a criar jogos, né? No outro pilar a gente tem a mídia, porque game é uma mídia muito específica, né? Eu costumo dizer dentro da FBIS que a gente se falava muito em comunicação integrada quando nasceu o online, né? De você integrar a parte online, a parte da internet, com a parte em outros lugares, como out of home, como TV, ou mesmo ponto de venda, tá? Então a gente fazer uma comunicação coesa em todos os lados, né? E agora a gente está falando em mídia interativa, né? Mais do que integrada, ela precisa integrar e envolver quem está participando, né? Então essa participação ativa do interlocutor, do ouvinte, do impactado, ela tem que ser levada mais a sério, né? Do que em outros lugares onde você vai só fazer talvez um filme muito legal,
ou então uma promoção muito legal, onde o impactado ele recebe aquilo de forma passiva, né, e fala, pô, gostei disso, vou responder a isso comprando um produto, participando de uma promoção. Ou então, nesse momento não, né? No game, enquanto mídia, você quer que ele interaja com você. Ele precisa agir sobre a sua proposta. Então a gente tem aí esse pilar de mídia muito forte, que as pessoas precisam entender que construir conteúdo e construir conceito, ou mesmo traduzir os conceitos core da sua marca e os seus objetivos com essa mídia, né? Seja realizar venda, seja criar awareness, seja ganhar espaço no mercado, eles se traduzem na forma de interação. Então, entender como funciona uma mídia interativa, entender como se constrói uma narrativa emergente, ainda é o grande pilar de mídia de games, né? E por isso que ele se diferencia de outras mídias tradicionais, né? E o terceiro pilar é o de engajamento público, né? Você entender, né? Deixa eu só fazer um backtracking aqui. Cultura, mídia e não é o engajamento que eu queria falar. Mídia, cultura e produto. Desculpa, produto. Porque aí você tem um produto por si só, né? O videogame, assim, ou mesmo o game, um jogo de tabuleiro que seja, como é que você entender desse produto, como ele se constrói, você entender game design, você entender... eu costumo brincar com o pessoal que eu falo que game é a única mídia que o objetivo dela é que ela seja utilizada. Ela não tem um objetivo final. Meu objetivo não é que você aprenda algo, ou que você... Pode até ser, mas geralmente não é, né? Ou que você compre algo. Não, eu quero que você me use. Eu quero que você se divirta, né? Me usando. Né? Eu quero que o jogo... A gente fala muito em UX isso, né? A experiência do usuário, ela não tem um objetivo como, não, eu tenho aqui a experiência do usuário de um aplicativo de entregas. Eu tenho uma coisa que eu quero uma coisa que está na loja e eu quero que essa coisa venha até mim. E aí toda a experiência do usuário tem a ver com esse ponto A, ponto B. Em jogos, não. A experiência do usuário abra o jogo e jogue. Então, quando você consegue entender, né, se aprofundar um pouco mais no produto de game, você consegue extrair coisas muito legais, como eu sempre dou o exemplo da teoria de game thinking. Né? Tem uma game designer, e hoje ela é muito expoente no setor de UX, que é a Amy Jo Kim, né? Ela é uma PhD em estudo de comportamento de consumo e comportamento de usuário, e ela trabalhou em alguns grandes jogos da indústria, e ela trouxe né, ela tirou dos games essas teorias de game thinking, que entendendo como constrói um produto videogame, eu também consigo entender onde estão os inputs desse produto, porque eu posso trabalhar em outros setores, né? Então eu gosto de falar para as pessoas, pô, estudem jogos, mesmo que você não tenha pretensão nenhuma de fazer jogo na sua vida. Se você vai trabalhar no mercado de jogos, estude jogo. Qual é o processo de desenvolver o jogo? Quais são as pessoas envolvidas? Quais são as teorias? Né? Quem está estudando isso? Quem está publicando artigos? Mergulhem nessa forma de pensar que revolve criar um jogo, porque isso vai acender várias luzinhas para você trabalhar com gamification, trabalhar com mídia, né, e compreender essa cultura de por que as pessoas jogam, o que elas buscam nesse produto. Isso está muito legal, porque tá bem conectado com os princípios de gamificação, que é PBL, que é Points, Badges e Leaderboards, ou seja, pontos, insígnias e classificação, ranking. Então isso move muitas pessoas para poder ter essa interação, engajamento e estar ali sendo participe. E aí tem uma oportunidade gigantesca, porque como tu comentou, Felipe, sim, as pessoas estão entendendo um pouco mais isso, mas ainda tem um caminho muito longo para percorrer. Por exemplo, a gente escuta no nosso dia a dia muitas marcas falarem, não, mas eu vou voltar com vocês no momento que eu quiser fazer algo com os gamers. Mas já errou. Como assim? Tipo assim, todo mundo é gamer, ou seja, como a gente falou, não é mais um nicho. Então como utilizar os elementos de gamificação para eu chegar também nesse meu consumidor de uma forma muito mais conectada. E também utilizar a indústria de games para saber mais do seu consumidor.
por exemplo, é uma fonte de pesquisa fantástica. Um bom enorme, exemplo é um jogo próprio da Ethermax, que é o Perguntados, reconhecido no mundo inteiro como Trivia Crack. São milhões e milhões de pessoas jogando todos os meses esse jogo. Tem a possibilidade de fazer pesquisa dentro desse jogo. Só no Brasil, por exemplo, se o resultado não for bom, no mínimo vai ter 100 mil pessoas ali passando informações do que uma marca gostaria de saber. Então, também serve como uma fonte de campanhas de brand lift, de entender melhor o consumidor e etc, etc. Falando nisso, até te perguntar, como tu vê, assim, o que são, dando mais exemplos, né, aí para a nossa audiência, o que tu vê como campanhas, além de brand lift, que podem ser feitas através desse universo de games? Eu gosto de dizer que o céu é o limite, né? Assim, enquanto você tiver uma parceria legal com desenvolvedores, tudo pode. Eu gosto de falar em 3 caminhos, né? Dentro da FBIS, para sintetizar um pouco mais, eu apresentei para os times internos 3 caminhos para eles começarem a pensar nas marcas que eles atendem, em qual delas se encaixa mais, né? Eu falo de game advertising, né? Que vamos encontrar um jogo que tem um público que tem fit com a nossa marca e vamos inserir essa marca, seja por meio de narrativa, seja por meio de patrocínio, dentro do jogo, né? E fazer esse apelo para conectar o jogador com a nossa marca. Porque o gamer é muito passional, né, em geral. Assim, quando você vai jogar, isso que tá falando não sou eu, tá falando que é o Luiz Huizinga, um dos primórdios ali da teoria de jogos, né, quando nem existia computador ainda, o cara tava estudando o joguinho, tipo, amarelinho, assim, sabe? E ele falou, não, uma das coisas que o jogo faz com a pessoa é que ela torna ela passional. Né? Ela tá num momento onde a emoção dela tá em um pico muito alto. Então, se você consegue inserir a sua marca dentro desse momento passional, você tem uma grande chance de, se bem feito, né, criar um vínculo com aquele consumidor. E o in-game advertising é muito bom nisso. Né? O cara, se o cara puxa um celular no jogo e aquele celular é de uma marca, um modelo específico, ele vai criar aquela conexão. Tipo, não, eu sei que o meu boneco ali do jogo usa uma marca, um modelo específico. Pô, seria mó legal se eu tivesse esse celular na vida real. Assim, tipo, gera essa conexão, né, para fora. Eu sou um grande defensor de adver games. Eu acho que hoje a gente tem ferramentas muito legais para criar momentos lúdicos e momentos gamificados dentro do adver game que conecte diretamente com a marca. Então, essa marca está te proporcionando um momento de lazer. Né? Seja ele um jogo que é para fazer awareness e engajar o consumidor num momento mais de conhecer um produto, fazer uma degustação digital, ou uma gamificação per se, assim, de, olha, estamos dando um desafio para você, e se você for bem nesse desafio, a gente te bonifica. Eu gosto muito dessa parte. E eu gosto muito de lidar com narrativas emergentes. Né? Eu venho de um background muito de RPG, né? Eu trabalhava muito com RPG. Então eu acho que os jogos são uma mídia interessante para construir histórias. Porque histórias, quando você interage com uma história, ela tem um peso muito maior na sua experiência do que quando você vê a história de forma passiva. Então eu gosto muito de provocar o pessoal de criação de falar, tá, como a gente conta essa história não com um filme de televisão, mas sim com um jogo? Como é que eu faço o meu consumidor passear por dentro da minha história, ter uma voz ativa dentro dessa história, para no final ele sentir que ele fez uma escolha consciente, sabe? De participar disso aqui e de escolher um produto, de escolher um serviço baseado em algo que ele ganhou, que ele foi lá e conquistou, né? Então eu gosto muito dessas 3 áreas, assim. Ou a gente lida com in-game advertising, ou a gente lida com adver gaming, ou a gente conta uma história usando videogame. A gente lida com game narrative, né? Sem dúvida. E a partir daí tem várias possibilidades estratégicas, né? Como falou, em game advertising, muito forte para a questão de campanhas de awareness, campanhas que precisa ter interação, consequentemente engajamento, sim, performance pode ser utilizado também. Tem questões de experiências lúdicas também, que vai para um outro caminho, com projetos de experiência. Vem aí a questão que eu falei de realidade aumentada, plataformas de CRM, também utilizando gamificação para
ter esse público em algum local e dando entretenimento para ele, colhendo dados também desse público para poder fazer algo mais específico para eles, através de campanhas de brand lift e etc, etc. Então, são todos os tipos de campanhas a gente consegue, através de games e gamificação como um todo, levando para esse público, né? Os próprios influencers, ou seja, como utilizar da forma correta um influenciador, mas que também seja com métricas e mensurável, a utilização dos streamers também para isso, saber a diferença também o que é um influenciador, o que é um streamer, o que é um criador de conteúdo, são papéis diferentes. Profissional, né? Exatamente, como que eu utilizo cada um deles. Eu quero um produto, meu produto é endêmico, quero alguma coisa específica ali para o cara que é profissional de games. O profissional que eu digo do game é aquele cara, o gamer mais hardcore. Pô, tem uma campanha específica para fazer com esse cara, mas não necessariamente esse cara vai, ou essa campanha também vai servir para algo muito mais massivo. Mas se eu utilizar como uma estratégia de criação de conteúdo, eu posso reverberar em redes sociais, aí sim eu torno ele mais massivo e etc, etc, né? Então tem muitas coisas legais para se fazer. Inclusive agora que a gente está num momento de grandes eventos, né? Mundial aí que está acontecendo, é um momento de grande evento, né? Assim como eventos regionalizados, digamos assim, um Rock in Rio, por exemplo, que é muito forte aqui no Brasil, é um momento de um grande evento, umas Olimpíadas, uma final de NFL, por exemplo, um Super Bowl, é um grande evento, e como que isso também o game pode ser se utilizar de uma forma positiva para isso, ou que seja nos intervalos desse momento, porque games casuais, por exemplo, você tem 5 minutos para dar uma jogada, e se o grande evento ali é o protagonista, eu vou ter um tempinho ali que em 5 minutos eu já vou fazer a cabeça. Então, como que eu me utilizo nesse momento, dessa gamificação, para poder se apropriar, ou seja, para a marca ficar mais próxima desse consumidor, né? Até isso tem alguns exemplos que poderia dizer para a gente o que poderia ser feito também. E outra pergunta que eu gostaria de deixar antes da gente encerrar, Felipe. Tu, como estrategista desse universo de games, o que seria o teu desejo assim, de ver, de armar e ver executado em algum momento? Sobre os eventos, Cristian, acho que a gente volta no que a gente estava falando logo no comecinho, que é todo mundo gosta de jogar. Todo mundo gosta de jogar. O ato de jogar é muito anterior a qualquer invenção tecnológica de videogames. Assim. A gente está falando aí de coisas assim, mais de 2.000 anos atrás, as pessoas já jogavam. Né? Você tem relatos aí, desde que se começou a escrever, desde que se inventou a escrita, existem relatos de jogos. Né? Então ele é meio inerente ao ser humano, assim, essa coisa de disputa, de desafio, é uma coisa que é natural nossa, né? Então pode se engajar qualquer tipo de público, em qualquer lugar, em qualquer evento, se você consegue juntar essa vontade de jogar com aquele momento que ele está vivendo. Né? Então, e grandes eventos são muito bons para isso, porque eles já são em si catárticos. Né? Quando você está assistindo um campeonato de algum esporte que você gosta, ou quando você está num evento que você acha emocionante, um Oscar, um Grammy, sabe, que você está lá imerso naquela cultura específica ou naquele momento específico, se você é impactado por alguma coisa que te puxa ainda mais para dentro, uma atividade, né, que te puxa mais para dentro, você vai estar aberto a participar, né? Você vai estar engajado nessa atividade. Isso desde que, sei lá, a NFL fazia trivia a NBA fazia muito, né? Trivia sobre os jogadores, sobre aqueles times que estavam jogando durante o intervalo. Então, deixa eu ver se eu sei mesmo a história desse campeonato desse ano. Então, quem foi? Esse jogo já aconteceu numa temporada anterior e quem foi que ganhou mais confrontos entre esses dois times? E tem lá as perguntinhas lá pra você fazer. Pô, legal, é gostoso participar disso, né? Então, o game em si, ele pode ser inserido nesses grandes eventos exatamente porque ele consegue aprimorar o engajamento que as pessoas que já estão lá para participar desses eventos, que já estão engajadas nessa atividade, conseguem ter em relação à cultura que elas estão vivendo. Então,
eu acho que dá para você colocar jogos, né, gamificar a experiência de grandes eventos de muitas formas, de formas muito simples até, de você, né, ter ali entre um show e outro, num festival de música, um lugar para a pessoa ir para ela fazer uma brincadeira relacionada à música, para ver o quanto ela conhece da banda que ela é fã, ou então se ela consegue tocar um riffzinho de guitarra da música, ou reconhecer a música através de um riff e tal. Tem muitas atividades lúdicas que você pode ligar ao momento do grande evento, né? E também você consegue usar o game para fazer um pré-jogo, né? Pô, você vai fazer um Grammy da vida. Pô, você coloca ali uma experiência gamificada para a pessoa ver o quanto que ela tá sabendo das músicas que estão concorrendo. Às vezes você até anima ela a escutar as outras que ela não ouviu. E você multiplica o conhecimento dela através da experiência ludológica, né? Da experiência gamificada. Então, eu consigo ver esses grandes eventos, eles se aprimorando e se utilizando das gamificações para aumentar e melhorar a experiência de quem já está interessado nos eventos. Agora, você falou que eu gostaria. Cara, eu gostaria muito que a gente tivesse uma visão um pouco mais, ou melhor, um pouco menos técnica de games, né? Eu gostaria de ter marcas interessadas em contar suas histórias dentro do videogame, usar o videogame como uma ferramenta para interagir com os seus consumidores, né? Dar a eles coisas divertidas para fazer, ao mesmo tempo que eles se conectam mais com a marca. Então, eu gostaria de ver mais marcas fazendo coisas dentro de advergaming, né? Dando espaço para você fazer jogos legais ligados a marcas. A gente teve vários sucessos aí interessantes. Eu adoro uma coisa que aconteceu no Japão, que foi o Pepsi Man, que eles inventaram um super-herói da Pepsi, e foi um dos jogos mais vendidos do primeiro PlayStation, assim, virou uma sensação, que também... Por quê? Porque era legal, porque era uma comunicação integrada e interativa, você via o Pepsi Man na TV e você podia jogar com o Pepsi Man o joguinho no videogame, sabe? Então eu gostaria de ver as marcas, elas não querendo só... eu quero falar com esse influencer de games, porque ele já fala com o gamer, então se ele botar minha marca no fundo, ou então falar que ele consome meu produto, já tá falado. Não, se conecta com os jogos, sabe? Produz jogos e também sai um pouco do eletrônico às vezes. Vamos falar sobre jogos de mesa, vamos falar sobre realidade aumentada, né? ARGs, né? Vamos expandir essa noção de jogar. Vamos fazer jogo de tabuleiro, vamos fazer experiências gamificadas dentro e fora do digital, sabe? Eu ponto queria de venda, etc. que elas entendessem que o ato de jogar, o game thinking, né, e o game design, eles podem ser aplicados em múltiplas plataformas e não só, eu quero colocar um banner dentro de um jogo porque a demográfica do meu jogo é parecida, ou eu quero patrocinar esse influencer, sabe, porque ele vai falar bem do meu produto para quem joga. Mas será que o seu produto está conversando com quem joga? Né? Porque as marcas já fazem isso com o futebol, por exemplo. Quando vem uma Copa do Mundo, as marcas trocam a comunicação e emergem totalmente no futebol. E elas podem fazer muito bem isso com o videogame. Né? Já existe a possibilidade, já existe o entendimento e já existe a vontade de dentro das marcas e dos consumidores de que isso aconteça. Então, basta alguém ter uma coragem ali de falar, não, eu vou fazer, eu vou bancar. Sem dúvida nenhuma. A audiência já está ali, né? Ou seja, uma audiência gigantesca, com muita atenção, né? Porque seja num console, PCs, mas principalmente aqui, que faz mais de 50% do mercado de games, está ali para poder aproveitar da melhor maneira possível e também usar a gamificação, como tu comentou, né? Em outras campanhas para agregar valor. Isso é extremamente importante porque explora as questões psicológicas que você falou, de que as pessoas gostam, então quando interagem elas se sentem mais owner daquilo, então o resultado é muito maior. Então, parar de nichar a comunicação de games, né? Tornar ela parte da sua comunicação completa. E o parar de nichar é extremamente importante, isso que tu comentou, porque ele não pode ser o fim. Ele tem que ser algo que tem desde o início, ou seja, desde o fazendo interação junto com uma agência, por exemplo. Desde o início da parte de criação, junto quais são as possibilidades, anterior à parte de criação também, que é a parte de planejamento. O que a gente pode, o que pode ser proporcionado a médio e longo prazo também, dentro de todas as possibilidades que existem, e não no final. Agora eu tenho aqui, mandaram fazer alguma coisa só para dar o check, né, dentro da indústria de games e ponto final. Isso é um risco muito grande, por quê? Porque aí não consegue explorar da melhor maneira possível.
Exemplo, vou utilizar as plataformas de in-game advertising para fazer campanhas. Poxa, sabendo disso, tem que saber que tem jogos que são assim e jogos que são assim. Então tem que ter vídeos tanto na horizontal como na vertical, e etc, etc. Então, coisa muito tudo isso né? Detalhes técnicos. São detalhes técnicos, mas que ajudam bastante, e estão conectados àquilo que a gente falou da evangelização, do conhecimento, para ter uma melhor eficiência, para poder ter uma conexão cada vez mais forte e poderosa com esse consumidor, né? Mas, Felipe, aqui, cara, é uma conversa muito legal que dá para... Tem hora... Tudo que a gente falou aqui, se a gente for dividir por pilares, dá horas e horas, 10 horas de conversa. É sempre muito gostoso. Eu digo, o legal do game quando a gente conversa sobre esse assunto, serve para todos. Tanto os profissionais que estão na indústria, para as pessoas que não são profissionais, mas elas se veem ali como consumidores no momento que estão tendo uma jogabilidade e se sentem parte disso, né? Porque também tem um lado positivo e tem lados que às vezes não são tão positivos, que dá para ser melhorados, né? Tanto com projetos lúdicos, experiências, próprio in-game advertising, menos anúncio que não tem nada a ver com o consumidor que está ali. Por isso que é importantíssimo a questão que tu comentou de experiência do usuário, né? Sim. Na qual, em teoria, todos os desenvolvedores eles pensam primeiro nessa experiência do usuário, né? Então, ou seja, que não vai impactar a dinâmica da jogabilidade. Então, isso é extremamente importante também. Enfim, Felipe, muito obrigado. Prazer aí ter essa conversa. Espero que a audiência nossa aí da Digitalks tenha gostado também. Quer deixar algum recado de contato, que as pessoas quiserem saber mais, anunciantes ou, em geral, um pouco mais desse trabalho que a FBIS está fazendo? FBIS, quando eu falo FBIS/Move, né? Qual é essa preparação e o que vocês podem aportar também como consultores, né? Para as pessoas aí que queiram entender um pouco mais sobre esse universo de games e gamificação. Sim. Não, primeiro eu agradecer muito esse convite, né? Sempre um prazer bater um papo sobre isso. Estou sempre aberto. Obrigado tanto a você, criticando o pessoal do Digitalks, né? Sempre que vocês quiserem me chamar para falar de jogos, eu sempre brinco, né? Se deixar, fala o dia inteiro, não tem como. O meu contato na FBIS é felipe.delacorte, tudo junto, né? @fbis.com.br. A gente está com planos bem audaciosos para o ano que vem, para atacar esse mercado de games com bastante qualidade, né? Entendendo aí, fazendo múltiplas expansões internas, assim, de treinamentos, de imersões, para capacitar todo o time num 360, muito nesse discurso de comunicação interativa, né? Vamos interagir com os nossos consumidores para criar neles o desejo de participar da nossa comunicação. Então a gente está buscando aí vários parceiros, está buscando vários projetos que estejam alinhados com essa ideia de que, né, a gente tem que quebrar os mitos, a gente tem que expandir esse nicho para o mainstream, a gente precisa evangelizar as marcas, a gente precisa dar apoio para elas entrarem nesse mercado sem medo de ser disruptivas, né, mesmo elas sendo não endêmicas. Então, eu estou aberto também a profissionais da indústria que queiram conversar, que estejam passando pelos mesmos perrengues que a gente passa, explorando esses mesmos locais desconhecidos, desbravando aí o mercado de gamification. Então, estou sempre aberto a conversar. Eu acho que o verdadeiro gamer, ele entende que cada jogo novo é um aprendizado novo, né, que você vai ter que se dedicar do zero, crescer, ganhar nível, até você masterizar, e aí vem o próximo, entendeu? Então, a gente está, né, querendo muito levar essa mentalidade de game thinking para dentro da comunicação de um jeito que não seja uma coisa fora de alcance, né, que seja comum para as estratégias de comunicação envolver o game thinking e o gamification. Maravilha. Legal. E o pessoal que quiser saber um pouco mais também pode nos conectar lá através do LinkedIn ou no meu próprio nome, Christian Cunha. Tem bastante post, tem bastante matérias lá para falar um pouquinho mais sobre Brand Gamification, ou também no próprio Ethermax Brand Gamification. Tá? Vai ser um prazer estar atendendo todos vocês. Rina, vou te trazer aqui de volta para a gente fechar e agradecer a nossa audiência pela paciência de nos escutar aqui e querer aprender um pouco mais sobre esse universo de games e
de Brand Gamification. Christian, obrigada, Felipe. Foi ótima conversa. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente vai concordar que foi uma super aula essa Brand Gamification Talks, né? E a você que nos assistiu, nosso agradecimento. Lembra de fazer sua inscrição no canal aqui do Digitalks, nos acompanhar para saber das próximas edições do Brand Gamification Talks e de outros conteúdos. Até a próxima!